Minha família e eu somos provavelmente os maiores céticos do mundo. E é por isso que eu não consigo explicar o que aconteceu naquele dia. Eu desci as escadas e meu irmão estava na cozinha. Peguei uma água e perguntei se ele acreditava em fantasmas. Ele balançou a cabeça, mas contou uma história sobre algo que ele acha que pode ter sido paranormal. Então olhei para ele e perguntei: "Você já tentou me assustar quando eu voltava da escola?" Eu planejava fazer essa pergunta para depois contar a minha história. Assim que ele disse, de algum modo aquilo me acalmou, e eu nem ia tocar no assunto novamente porque achei que seria algum tipo de encerramento. Mas ele continuou dizendo: "Tudo o que eu fiz foi atirar uma bala de Nerf em você enquanto você estava no computador." Eu queria que ele não tivesse dito aquilo. Não foi isso que aconteceu comigo na 7ª série. Eu lembro dele ter atirado uma Nerf em mim, mas aquilo era insignificante comparado ao que eu estava prestes a contar. Continuei falando com ele sobre a história que vinha a seguir. Aconteceu no ensino fundamental, quando eu estava na 7ª série e o ano tinha começado há pouco tempo. Cheguei em casa e fui para o meu quarto, onde sentei na minha cama e coloquei fones para assistir vídeos no YouTube. Minha mãe tinha me ligado para dizer que meu irmão estaria fora ou sairia logo para ir à casa de um amigo. Meus pais também trabalhavam até tarde, o que significava que eu ficaria sozinha em casa. Eu era uma criança muito quieta quando ninguém estava por perto, porque sempre tive medo de que pudesse haver alguém escondido dentro de casa. Se eu não fizesse muito barulho, essa pessoa não me encontraria, certo? Quem diria que essa suspeita possivelmente poderia ser real? Pausei o vídeo no YouTube e fui ao banheiro. Minha casa tinha um layout muito estranho, mas vou tentar explicar apenas o que é importante para a história. Se você estivesse no banheiro de frente para a porta, ao sair e virar à esquerda, o quarto do meu irmão ficaria à direita, no fim de um corredor pequeno. Se você virasse à direita, chegaria à escada que descia até uma plataforma no meio do caminho. Depois, continuava na mesma direção para chegar ao andar de baixo. Essa escada levava para a entrada principal da casa. Nós também tínhamos um alarme ativado. Se qualquer porta ou janela fosse aberta, uma caixa falava imediatamente qual porta foi usada. Eu estava no banheiro e prestes a dar descarga quando ouvi um estrondo alto vindo do quarto do meu irmão. Presumi que ele estivesse prestes a sair para a casa do amigo. Dei descarga e fui lavar as mãos. Mas não houve mais barulhos. A casa ficou completamente silenciosa. Mas eu sentia que estava sendo observada. Desliguei a torneira e andei até a porta do banheiro para trancá-la. Algo estava errado. Meu estômago começou a doer de medo. Eu sabia que podia ser apenas paranoia, mas não conseguia ignorar aquele pressentimento horrível. Esperei por outro barulho. Eu não estava com meu celular, então não podia mandar mensagem para o meu irmão. Havia um telefone fixo ali, mas ele fazia muito barulho ao discar. Não queria arriscar, e então eu ouvi vozes. Claramente vinham do quarto do meu irmão, mas não era a voz dele, nem poderia ser a do meu pai. Era um murmúrio grave e baixo, arrepiante. Dava para perceber algumas consoantes, como S e T, mas não dava para entender o que dizia. Então houve passos pesados e lentos, se aproximando. Eles saíram do quarto do meu irmão e caminharam na direção do banheiro. Pararam bem na frente da porta. Me joguei para longe da porta, perto da janela, pensando que, se ela fosse arrombada, eu poderia fugir. Eu não tinha força para lutar com ninguém. Era só uma garota fraca da 7ª série. Tampei minha boca para não respirar alto, caso a pessoa ainda não tivesse percebido que eu estava ali dentro. O passo recomeçou, indo em direção à escada. Então parou. Um barulho de queda. Parecia ter acontecido na plataforma do meio da escada, e depois outro, no andar de baixo. O murmúrio cessou e os passos pesados foram até a porta. Ouvi a porta abrir e fechar. O alarme soou, anunciando que a porta tinha sido usada. Não sabia se era seguro. Caminhei até a porta do banheiro e coloquei as mãos na maçaneta, ainda cobrindo a boca. À minha esquerda, perto do chão, havia um alçapão que dava para a lavanderia. Para alguém ir da porta até a lavanderia, levaria mais de 30 segundos.
Mas cerca de 10 segundos depois da porta abrir e fechar, ouvi um martelar violento vindo do alçapão, como se algo estivesse tentando entrar por ali. Parecia que alguém usava o cabo de uma vassoura para forçar a portinhola. Eu só conseguia assistir, imóvel, enquanto ela vibrava, até que parou. Fiquei no banheiro pelo que pareceu uma eternidade. Depois me esgueirei até meu quarto para ligar para meus pais. Ninguém atendeu. Então esperei eles chegarem segurando a maçaneta da minha porta, já que ela não trancava, para garantir que ninguém entraria. Quando meus pais chegaram, não acreditaram em mim. Depois meu irmão chegou e também duvidou. Ao contar isso hoje para ele, sua boca caiu. Ele me disse que costumava ouvir coisas vindas do sótão, que só podia ser acessado pelo quarto dele. Nunca vou esquecer aquele dia. Nem eu, nem meu irmão conseguimos entender quem ou o que era aquilo. Tento não pensar demais nisso. Eu ainda não sei o que aconteceu. E talvez nunca saiba. Mas queria entender. Meu nome é Elisa. Eu tinha 16 anos na época. Morava com minha mãe em um apartamento horrível em São Paulo. Morar lá foi certamente uma experiência não muito boa. Sempre havia pessoas suspeitas por perto. Era assustador andar à noite. O apartamento era pequeno e os vizinhos bem estranhos. Nosso apartamento era o penúltimo no corredor do 7º andar e o vizinho do último apartamento estava sempre sentado do lado de fora, perto da janela. Sempre olhava para mim quando eu entrava, mesmo quando eu estava com a minha mãe. Ela dizia para eu ficar longe dele. Nunca soubemos seu nome. Ele era um homem de uns 60 anos, quase sem cabelo, e o pouco que restava era grisalho. O rosto dele nunca demonstrava emoção. Um dia começou. Toda vez que ele me via, dizia oi e me chamava pelo meu nome, o que tornava tudo ainda mais assustador. Eu não fazia ideia de como ele sabia meu nome. E nunca perguntei. Uma noite, minha mãe estava trabalhando no turno da noite, e eu ficaria sozinha em casa. Cheguei às 21 horas e o vizinho estava lá, como sempre, sentado, como se não tivesse nada melhor para fazer. Ao destrancar a porta, ele perguntou se minha mãe estava trabalhando naquela noite. E aqui é onde eu me arrependo profundamente, porque eu simplesmente balancei a cabeça, dizendo que sim. Ele ficou calado, apenas balançou a cabeça lentamente. Entrei e fechei a porta. Já tinha aguentado susto o suficiente por uma noite. Depois de chegar, tomei banho, comi um lanche, fiz a lavanderia, até que, no chuveiro, ouvi um barulho estranho, uma espécie de rosnado abafado. Eu fiquei preocupada e saí do banho imediatamente, achando que alguém poderia estar no apartamento. Percebi que o som vinha do meu quarto. Vesti a roupa rapidamente e revirei o quarto inteiro. Não havia ninguém, mas, durante a busca, reparei em um furinho minúsculo na parede, a parede que dividia nosso apartamento do apartamento dele. Me aproximei, toquei o furo, depois me abaixei para olhar por ele. E quando vi o que estava do outro lado, caí para trás de terror. Era um olho. Alguém estava me observando. E era ele. Então entendi que aquele barulho que ouvi no banheiro também vinha da parede. Voltei ao banheiro e passei a mão pela parede até encontrar outro furo, igual ao do meu quarto. O vizinho tinha furado a parede para me espionar. Liguei para minha mãe e, enquanto falava com ela, alguém bateu na porta. Era ela, e gritava: "Abre essa porta agora! Eu não fiz esses buracos!" Minha mãe surtou e mandou eu ligar para a polícia. Ela correu para casa. A polícia, ainda bem, chegou rápido, em menos de 5 minutos. Minha mãe chegou meia hora depois. Ela abriu processo contra ele por perseguição, invasão de privacidade e vandalismo. Ele foi expulso do prédio e os buracos foram consertados, às custas dele. Nunca vou esquecer quando meu amigo Raul e eu fomos acampar. Raul era escoteiro e amava a natureza, sempre fazendo trilhas e acampamentos. Um dia decidi ir junto. Ele levou sua namorada da época, Maia. Fomos todos juntos de carro até lá, 3 horas de viagem. Ele não acreditava em acampar em locais oficiais. Dizia que não era experiência real.
Então ele nos levou por uma estrada de terra no meio do nada, até parar em um ponto completamente aleatório. Montamos acampamento. Raul saiu para buscar lenha enquanto eu e Maia montávamos as barracas. Quando anoiteceu, ficamos em volta da fogueira, bebendo e relembrando histórias. Maia acabou indo dormir antes de nós. Eu e Raul continuamos conversando até que ele mandou eu fazer silêncio. Ele ouviu. Eu também. Passos, andando ao redor do acampamento. Achei que fosse um cervo, depois um urso. Raul disse que um urso não se aproximaria do fogo. Perguntei se ele tinha certeza. Ele não respondeu. Os passos ficavam cada vez mais perto. E então veio um som absurdo, um rosnado, mas acompanhado de um clique como se o que estivesse lá não fosse deste mundo. O fogo projetava sombras nas barracas. E quando eu vi aquela sombra, quase gritei. Uma criatura enorme, bípede, circulando nossa barraca. As pisadas eram pesadas e lentas. Ela se aproximou da barraca de Raul e Maia. Maia gritou. Raul gritou: "Corre!" Eles saíram correndo e eu fui atrás, no escuro total, sem lanternas. Mas dava para ouvir, algo estava correndo atrás de nós. Por um milagre, Raul encontrou o caminho de volta para a caminhonete. Entramos e ele acelerou, mas logo encontramos um beco sem saída. Ele precisou fazer uma manobra arriscada com os faróis ligados. E eu implorando para desligar as luzes para essa criatura não nos ver. Finalmente, ele conseguiu dar a volta e saímos dali, deixando para trás tudo que havíamos levado. Mais de R$ 100 em equipamento. Mas nenhum de nós jamais pisaria lá de novo. Maia contou que tinha sentido algo respirando pesado do lado de fora da barraca, tentando rasgar o tecido. Raul disse que nunca ouviu nada igual. Nem sabe o que poderia ser. Podem perguntar: como vocês sabem que não era uma pessoa? Pelo tamanho e pelo som. Acho que todo mundo tem ao menos uma experiência horrível e inexplicável na vida. Essa foi a nossa.